Paz do Senhor, que alegria poder estar nesta casa, na nossa igreja, nessa noite, ministrando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito pelo Dr. Lucas, que faz menção no seu capítulo 1, no seu verso inicial, o destino a Teófilo. Ele está escrevendo esse texto a Teófilo, e o livro de Atos, ele é uma dobradiça que vai fechar os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai abrir para as epístolas. Então, Atos dos Apóstolos é uma espécie de dobradiça, que fecha os evangelhos e abre as epístolas. E ele começa dizendo, no seu versículo 1, quando está escrevendo a Teófilo, ele está dizendo: olha, eu quero relatar para você, Teófilo, tudo o que Jesus, primeiro, começou a fazer e, segundo, ensinar. Jesus começa a fazer e a ensinar. Jesus, ele fez e falou, ao invés de falar e fazer. Jesus fazia e então falava. O ministério de Jesus Cristo foi marcado pela ação e pelo ensino. Então Jesus pregou aquilo que ele praticava. Ele pregava aos ouvidos, mas também aos olhos. Os homens não ouviram apenas grandes discursos, mas viam também as suas grandes obras. A vida de Jesus Cristo era um grande e constante sermão. Enquanto ele andava, ele estava fazendo obras. Enquanto ele fazia obras, ele falava dos seus ensinos. Então Jesus Cristo fazia e ensinava. E aqui Lucas vai nos relatar as suas últimas palavras. Lucas, ele vai relatar com detalhes as últimas palavras de Jesus Cristo. Ele vai trazer aqui no capítulo 1 aquilo que nós chamamos de ascensão de Jesus Cristo, e traz com riqueza de detalhes as últimas palavras de Cristo, as últimas letras, os últimos ensinos, os últimos detalhes que Cristo traz para a nossa vida como ensinamento. Jesus Cristo, ele está ali já há 40 dias com os seus discípulos, e ele está falando para os seus discípulos. É interessante que Mateus vai trazer as últimas palavras de Jesus Cristo, lá no capítulo 28, verso 19 e 20, dizendo assim: portanto ide, é um texto conhecido. Mateus, nas últimas palavras de Jesus, vai relatar dessa forma: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Mateus está relatando isso. Marcos vai relatar as últimas palavras de Jesus Cristo no mesmo sentido. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. As últimas palavras de Jesus que Marcos relata. Lucas agora vai mexer com a nossa mente, enquanto ele está relatando as últimas palavras de Jesus. Ele trabalha com o nosso imaginário. É impossível de lermos esse texto bíblico e não imaginarmos o cenário que se passa. Por mais que muitas das vezes nós fazemos uma leitura bíblica muito rápida para poder cumprir com o objetivo de que nós temos anualmente de ler a palavra do Senhor, mas quando nós paramos para ler a palavra e imaginar o que está acontecendo, é impossível não ler esse texto de Atos, no capítulo 1, e imaginar o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo, eu quando leio esse texto, imagino Jesus Cristo numa área deserta, talvez num monte mais alto, e os discípulos ali embaixo, e Jesus Cristo falando as suas últimas palavras. Nós sabemos, o texto bíblico diz que Jesus Cristo ressuscitou, ficou ali junto com os discípulos 40 dias, e no último dia ele se reúne nesse monte que eu imagino que ele estava, num lugar talvez mais alto, e os discípulos ali embaixo, e ele vai trazer ali as suas últimas palavras, palavras essas que reverberam até hoje, palavras essas que estão aí perpetuamente pela eternidade. É interessante nós falarmos acerca das últimas palavras dos homens. Nós estamos vivendo num mundo de mídias sociais. Você com certeza hoje, se você abriu o seu Instagram, se você abriu o seu Facebook, você viu alguém compartilhando uma frase que alguém disse, e talvez essa frase tenha sido a frase de algum um homem famoso que deixou as suas últimas palavras, os seus últimos ensinamentos. Se você colocar no Google as últimas palavras, você vai encontrar diversos homens ali, como sugestão do próprio Google, para que você veja o que eles disseram. Então você vai encontrar as últimas palavras de Steve Jobs, fundador da Apple, que morreu alguns anos atrás. Você vai encontrar as últimas palavras, por exemplo, de Mahatma Gandhi. Você vai encontrar as palavras de Martin Luther King e tantos outros homens. Mas entenda aqui o que eu quero te dizer, por gentileza. As últimas palavras dos homens, todas elas são da vida para a morte. Mas as palavras de Jesus Cristo são da vida para a eternidade. As palavras de Jesus Cristo são da vida para a glória. As palavras de Jesus Cristo produzem em nós vida. As palavras de Jesus Cristo vão gerar em nós vida. Então a palavra de Jesus Cristo, ela nunca voltará vazia. São as últimas palavras de Jesus. E quais são essas últimas palavras que Jesus Cristo disse? Atos 1:8. Essas são as últimas palavras. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se nós analisarmos esse texto bíblico, e eu quero tentar ser o mais didático possível aqui, não se preocupando se você vai dar glória, mas que você entenda o que eu quero te dizer. Nós podemos destacar aqui pelo menos 3 pontos das últimas palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, começam dizendo: mas recebereis poder. A palavra poder, no seu original aqui, ela é dínamos ou dunamis, da onde origina aquele movimento muito famoso na internet, o dunamis. E essa palavra dínamos, que é poder, ou dunamis, ela dá origem a outras 3 palavras na nossa língua portuguesa que nós conhecemos muito bem. A primeira palavra na língua portuguesa que nós conhecemos é a palavra dinâmica, dínamos, dinâmica, que na física, quando nós estudamos física no colégio, nós aprendemos sobre a dinâmica, e na física a dinâmica é responsável, entenda isso por gentileza, é responsável pela ação da força no movimento de um corpo. Por exemplo, quando nós estudamos dinâmica na física, estamos no colégio, estamos ali sentados. Eu sei que muitos acabam nem entendendo tão bem a física, muitos reprovaram em física, mas você vai lembrar disso. A primeira lei de Newton fala sobre a inércia, ou seja, um corpo, entenda isso,
Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Essa é a lei da inércia. Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, MRU, ou, melhor dizendo, um movimento em velocidade constante, tende a continuar nesse mesmo estado. Ou seja, se eu estou numa inércia, se eu estou parado aqui agora, sem movimento nenhum, eu tendo a ficar desse jeito. Agora, se eu começo a caminhar em um movimento na mesma velocidade, eu permaneço nessa mesma velocidade. Essa é a dinâmica, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Só que, para que esse corpo comece a se movimentar, ou que esse corpo que já está se movimentando se movimente mais rápido, é necessário que uma força externa seja capaz de alterar essa situação. E agora eu quero trazer para o mundo espiritual essa palavra dinâmica. Significa que quando Jesus diz que nós receberemos poder do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo nos tirará da nossa zona de conforto. Significa que o Espírito Santo nos impulsionará a pregar a palavra. É isso quando Cristo fala, recebereis poder, você vai sair do seu lugar, você vai começar a se movimentar, você vai sair das quatro paredes e vai para fora. É isso que quando Cristo usa essa palavra poder. A segunda palavra que origina da palavra dínamos ou dúnamos é dínamo. Quantos sabem o que é um dínamo? Já ouviram a palavra dínamo? Muitos, os mais antigos sabem que tinha nos carros e tudo mais. O que é um dínamo? Um dínamo é um aparelho que utiliza de energia cinética. Me entenda, irmão. De energia cinética para gerar a energia elétrica. A energia cinética, ela é gerada através do movimento. Ou seja, quando Jesus usou a palavra recebereis poder, significa que Deus colocará dentro de nós um dínamo espiritual, que gerará dentro de nós um movimento, que vai trazer energia, que vai trazer luz para um mundo de trevas. Era nesse sentido que Jesus Cristo estava dizendo, recebereis poder. E a terceira palavra que origina da palavra dínamos é a palavra dinamite. Todos nós conhecemos o que é uma dinamite. Aquele clássico desenho do coiote correndo atrás de um papaléguas, aparecia muito as dinamites, e eles utilizavam para explodir as coisas, eles utilizavam para abrir caminhos, e era justamente isso que Jesus Cristo estava dizendo, eu colocarei em vocês uma dinamite espiritual, capaz de romper com o mundo das trevas, capaz de abrir caminhos, porque o Espírito Santo estará com vocês. É nesse sentido que Jesus Cristo está falando. E primeiro ponto, então, que nós podemos destacar das últimas palavras de Jesus Cristo é que recebereis poder. E recebereis poder. Segunda palavra que nos saltam os olhos é que nós receberemos poder e sereis minhas testemunhas. Testemunhas, nós receberemos poder de Deus para sermos testemunhas daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. E a terceira palavra que nós podemos destacar dessas últimas palavras de Jesus Cristo é que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Significa que a esfera que Jesus Cristo estava lançando sobre os pontos onde nós alcançaríamos o Evangelho através do poder do Espírito Santo é uma esfera global, universal, é uma esfera que não tem limites, até os confins da terra. Então nós receberemos poder, o Espírito Santo nos capacitará, e eu louvo a Deus porque o Senhor confirma essa palavra desde o primeiro, do segundo hino que foi louvado aqui, que Jesus Cristo batizaria, e eu creio que Jesus pode fazer isso nessa noite, te revestir do poder do Espírito Santo, para que você receba esse poder, para que você seja testemunha com ousadia, com intrepidez, e vá até os confins da terra ministrando a sua palavra, aleluia. Mas o que eu quero pregar nessa noite, é que Jesus Cristo, quando Ele está falando, lá em Atos 1:8, recebereis poder, Ele está concluindo, Ele está tentando retomar um raciocínio que Ele estava dizendo no verso 5. Se você acompanhar comigo o verso 5, você vai ver que Jesus Cristo começa falando, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí os discípulos interrompem Jesus Cristo. E o que eu quero pregar nessa noite são 3 verdades
3 verdades que estão descritas na ascensão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está subindo aos céus, Ele deixa para nós 3 verdades que estão implícitas aqui nesse texto. Jesus Cristo, como eu disse, estava tentando retomar nas suas últimas palavras, lá em Atos 1:8, o que Ele estava falando em Atos 1:5, porque Ele é interrompido pelos discípulos por uma pergunta. Os discípulos interrompem Jesus Cristo no verso 6, dizendo assim: Senhor, Jesus está falando de coisas espirituais, vocês serão batizados, o Espírito Santo descerá sobre vós. E aí os discípulos, talvez um levanta a mão: Senhor, pode falar. É neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos interrompem Jesus Cristo com uma pergunta terrena. E a primeira verdade que eu quero trazer para os irmãos aqui é que o reino de Deus não é terreno, ele é espiritual. Jesus Cristo está falando de coisas espirituais e os discípulos estão perguntando de coisas terrenas. Eles pensavam que Jesus Cristo restauraria o reino de Israel naquele momento. E é interessante porque Jesus Cristo, Ele nunca havia orientado os discípulos acerca desse assunto, da restauração de Israel. Pelo contrário, se você analisar Lucas, capítulo 17, no verso 20 ao 21, você vai ver que Jesus Cristo fala assim, o texto diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. Os discípulos estavam enraizados em solos terrenos, não em solos espirituais. Os discípulos estavam enraizados em solos terrenos. E é importante, quando nós vamos colocar as nossas raízes, que nós coloquemos as nossas raízes, a nossa semente, em solos bons. Eu estive ministrando aqui durante a pandemia, no culto dos jovens, eu falei sobre as raízes, sobre a importância das raízes, sobre a importância do solo. Se você pega uma semente e planta essa semente em um solo ruim, muito provavelmente essa árvore não crescerá no tamanho adequado ou dará frutos ruins. Solo ruim, fruto ruim. Agora, quando você pega uma semente e coloca num solo fértil, num solo bom, muito provavelmente, 99% de chances que essa árvore vai crescer num solo bom, vai crescer num tamanho adequado e vai dar frutos bons. O texto de Colossenses 2,7 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados, ou seja, as nossas raízes não devem estar em solos terrenos, mas as nossas raízes devem estar em Cristo Jesus. As nossas raízes devem estar no Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos, e essa é a verdade, enraizados muito nas coisas da terra e não mais em Cristo. Nós estamos enraizados em coisas terrenas e não em Cristo Jesus. Muito provavelmente, se alguém encontrasse Jesus Cristo hoje, perguntaria quem ganharia as próximas eleições, qual seria a bolsa de amanhã, como se o Bitcoin ia subir ou descer. Muitos talvez perguntariam porque estão com um solo focado na terra e não em Cristo Jesus. Nós, e essa é a verdade, não temos nos preocupado mais com a verdade no Evangelho, mas nos preocupamos sim com o benefício que o Evangelho pode nos trazer. Essa é a verdade. Muitos têm deturpado o Evangelho para chegar num culto como esse e dizer: olha, eu vejo chaves, eu vejo casa, eu vejo carro. É um neopentecostalismo que tem entrado às vezes dentro das nossas igrejas, e a nossa igreja tem uma história, há uma história a ser respeitada, e nós entendemos que a verdade do Evangelho não é essa. Sabemos sim que Jesus Cristo pode dar casa, pode dar carro, pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Jesus, Ele tem poder para tudo. Mas entenda, a verdade do Evangelho não é essa. Se nós analisarmos a verdade do Evangelho, são lágrimas. São lágrimas. E eu te pergunto, quando foi que Jesus Cristo prometeu para nós enxugar as nossas lágrimas? A promessa de enxugar as nossas lágrimas é lá no céu de glória. Ou seja, enquanto nós estivermos ainda aqui na terra, infelizmente, haverão lágrimas.
Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, haverá choro, haverá enfermidade, haverá dores. Mas entenda, nós estamos debaixo de uma promessa, porque um dia, lá no céu de glória, todo choro será cessado, toda lágrima será enxugada, lá não haverá luto, lá não haverá dor. É por isso que nós temos que permanecer fiéis aqui na terra. Fiéis. Jesus Cristo, ele vai repreender, voltando para o texto, os discípulos agora. Ele vai repreender os discípulos. Ele vai dizer assim: não vos pertence saber. Não vos pertence saber o tempo ou as estações. Entenda, Jesus Cristo havia dado aos discípulos muito conhecimento. Muito conhecimento. Jesus Cristo não negou conhecimento aos seus discípulos. Mateus capítulo 13 vai dizer isso, que foi dado a eles conhecer os mistérios do reino dos céus. Mesmo assim, eles tendo tanto conhecimento, recebendo tanto conhecimento, existiam coisas que eles, e nem nós, devemos saber. Existem coisas, meus irmãos, que nós não devemos saber. Por isso que Jesus Cristo fala: não vos compete saber os tempos e as estações. Nós, por exemplo, sabemos que nós estamos em qual estação? Verão, amém? Nós estamos no verão agora. Nós sabemos que depois do verão vem o outono, e depois do outono vem o inverno, e depois do inverno vem a primavera, e aí depois da primavera volta ao verão. Nós sabemos as estações, mas quem diria que no meio de um verão como esse, nós passaríamos frio, como foi hoje pela manhã? Nós não sabemos. Quem diria que num dia de inverno faz 32 graus em Curitiba? Nós não sabemos. Sabemos a estação, mas não sabemos como será o dia, porque esse conhecimento do dia, de como será o amanhã, de como será daqui 5 minutos, de como será o final dessa mensagem, de como será a sua vida, até o fim da sua vida, está reservado a Deus, pertence a Deus. O futuro pertence ao Senhor. E eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã que me ouve aqui nessa noite, você que está na sua casa me ouvindo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você tem para fazer amanhã. Se preocupe com o agora. Descansa. Salomão, lá no Salmo 127, vai dizer assim: Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Então tem um segredo no descanso. E é interessante Salomão falar sobre isso, porque eu estava lendo um dos sermões de Spurgeon, e Spurgeon faz uma comparação do sono de Salomão com o sono do seu pai Davi. Salomão, quando escreve que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem, está escrevendo em um tempo onde ele dormia e em volta da sua cama tinham guardas, que o seu reino era protegido. Então ele dormia tranquilamente. Salomão dormia ao redor de guardas armados. Então era muito mais fácil para Salomão dizer dessa forma. Agora, comparado com seu pai, Davi muitas das vezes não tinha uma cama para dormir. Dormiu no chão, perseguido por Saul, com ameaça de morte. Mas mesmo como seu filho dormiu tranquilo, com tanta segurança, Davi lá no Salmo 3, verso 5, diz assim: deitei-me e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então descansa, meu irmão. O futuro pertence a Deus. Eu sei que é difícil dormir sem saber o que vai acontecer amanhã, com um problema gigante para resolver, mas o convite para mim e para você nessa noite é: descansa no Senhor. Deposite a sua ansiedade no Senhor. Tranquilize o seu coração. Você não vai conseguir acrescentar nem mais um dia, nem minutos à sua vida com essa preocupação que você está. O reino de Deus não é terreno, é espiritual. Então calma o seu coração.
Fica tranquilo. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que na ascensão de Jesus Cristo existe uma sucessão. Eu vou te explicar. Jesus Cristo, ele está falando as suas últimas palavras: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E ele está falando. Enquanto ele está falando, o texto nos diz, no versículo 9, que ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Então, para você entender o que estava acontecendo, Jesus Cristo está falando, ele está concluindo o seu raciocínio, está dando as suas últimas palavras, e enquanto ele fala, ele é elevado aos céus, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, e o texto é claro em dizer, à vista deles. Os discípulos assistem à cena de Jesus Cristo subindo aos céus. É interessante porque os discípulos não viram Jesus Cristo sair da sepultura. Se você analisar o texto bíblico, você vai ver que os discípulos não ficaram esperando por Jesus Cristo sair da sepultura, mesmo Jesus Cristo tendo falado por várias vezes que no terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos não ficaram esperando, porque para eles a esperança havia morrido, para eles a esperança havia acabado, e quando a esperança acaba, não tem por que você ficar esperando, acabou, não tem o que fazer, já era, o caixão está fechado, a tumba foi fechada, não tem, o nosso Salvador morreu, então não tem por que eles ficarem ali olhando, assistindo, esperando com que Jesus Cristo saísse. Isso é tão verdade que quando as mulheres vão até Jesus, eles não vão para esperar Jesus Cristo sair do túmulo, eles vão para embalsamar o corpo de Cristo, e lá eles encontram com Cristo ressurreto. Agora, nessa passagem que nós lemos, eles veem Jesus Cristo subindo ao céu, porque a chama da esperança foi reacendida e colocada diante deles novamente. A esperança que outrora havia morrido é colocada novamente diante deles, e uma nova promessa é colocada: do mesmo modo que viste ele subir, ele voltará. A esperança é reacendida, e Jesus Cristo ele sobe, e quando ele está subindo, ele sobe com seu poder e glória, e o texto nos diz que uma nuvem encontra com Jesus Cristo, uma nuvem recebe Jesus Cristo. Atos capítulo 1, verso 9, ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É interessante Lucas ter usado a palavra nuvem, ter usado uma nuvem. Você já analisou como que o processo de chuva acontece? A chuva acontece basicamente da seguinte forma, de uma maneira bem simples: a água na terra, ela vira vapor, e ela é enviada para cima da terra, e quando ela é enviada para cima da terra, se formam as nuvens, e as nuvens vão ficando repletas d'água, cheias de água, e a consequência desse acúmulo de vapor, que se torna água, faz com que a chuva desça até a terra. Então, Jesus Cristo, quando sobe, ele é recebido por nuvens, de maneira simbólica. Por quê? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre os homens e Deus. Cristo Jesus é o mediador. E assim como o vapor sobe até a nuvem, as nossas orações sobem até a nuvem. Ou seja, é por meio de Jesus Cristo que as nossas orações chegam ao céu. É por meio dele que as misericórdias, que as respostas, que o milagre, que a cura vem como chuva diante do céu, diante de nós. Então, assim como a nuvem recebe o vapor e desce como chuva, Jesus Cristo recebe as nossas orações e desce como resposta, como misericórdia, como milagre e como cura. Então Lucas vai usar o exemplo da nuvem. Os discípulos estão ali olhando, a nuvem está encobrindo, vai encobrindo todo o corpo de Jesus Cristo, a ponto deles não enxergarem mais nada, só verem a nuvem. Eles não conseguem ver o que está acontecendo. Lucas não consegue ver o que está acontecendo.
Os discípulos não conseguem ver o que está acontecendo. A pessoa que vai relatar para Lucas não vê o que está acontecendo. Eles não conseguem enxergar mais o que está acontecendo, porque o que está acontecendo foi relatado há praticamente 1000 anos antes desse texto escrito por Davi, lá no Salmo 24, que diz, Davi olhando talvez, lá no futuro, Deus dando uma revelação para ele enxergando Jesus Cristo chegando no céu de glória, e Davi escreve esse salmo dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E Davi continua assistindo aquela cena acontecendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E talvez alguém pergunte: quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluia. Ele é o Rei da Glória. E nessa subida de Jesus Cristo, uma sucessão agora vai acontecer. Uma sucessão nada mais é do que uma troca. Uma troca vai acontecer nesse momento. Para o judeu, para você me entender, a ascensão mais notória no Antigo Testamento, a ascensão mais notória aconteceu em 2 Reis capítulo 2, quando Elias, você vai lembrar dessa história, Elias é assunto aos céus através de um redemoinho. Vocês já conhecem essa história. Elias sobe aos céus em um redemoinho, e Elias deixou o seu manto para Eliseu. Elias deixa o seu manto para Eliseu, ou seja, Elias sobe, Eliseu fica, mas fica com o meu manto, com a responsabilidade de continuar aquilo que eu fiz. Isso é tão verdade que quando os discípulos viram o profeta, viram Eliseu, disseram para Eliseu assim: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, uma sucessão, uma troca acontece. Elias sobe, mas Eliseu fica no lugar. Agora em Atos, capítulo 1, uma sucessão vai acontecer. Jesus Cristo está sendo assunto aos céus. Ele está subindo aos céus. E assim como Elias foi assunto aos céus, Jesus também foi. E assim como Elias deixa Eliseu como seu sucessor, Jesus vai deixar eu, você, a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus em Curitiba, como a sua sucessora, para cumprir a UID do Senhor. Então, irmão e irmã que me escuta nessa noite, você tem um chamado do Senhor. Há sobre sua vida uma responsabilidade de ministrar a palavra fora dessas 4 paredes. Há uma responsabilidade de ministrar a palavra dentro da sua casa. Há uma responsabilidade de ministrar a palavra dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro do seu colégio. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. Jesus deixou para você essa responsabilidade. Não ficaram apenas para os discípulos, ficaram para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Há sobre você uma responsabilidade. Então pare de achar que você não tem um chamado. Pare de achar que não há sobre você um ministério. Jesus Cristo deixou sobre a tua vida uma responsabilidade, um chamado. Então volte a falar do amor dele. Volte a ministrar a palavra. Volte a cantar os louvores que você cantava. Não enterre esse dom que Deus te entregou. Há esboços ainda que você fez, que você precisa pregar. Há louvores que você ensaiou, que você precisa cantar. Há um chamado sobre a sua vida, então não desista. Não pare, continue, persevere. Há sobre a sua vida um chamado, um ministério do Senhor. E se há algum filho pródigo me ouvindo, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar. Porque o Senhor quer te usar. Porque o Senhor quer derramar através da sua vida uma bênção muito grande para a sua família, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Então, entenda, há um chamado sobre a sua vida. Você tem um chamado. Jesus Cristo, ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Aí eu te pergunto, fisicamente Jesus Cristo está na terra? Não está mais. Mas ele fala para nós o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então há sobre a sua vida uma responsabilidade de fazer com que essa luz brilhe lá fora, com que essa luz brilhe na sua casa, com que essa luz brilhe no seu trabalho. Há sobre a sua vida essa responsabilidade. Então não desista, permaneça, continue, persevere, insista, continue orando, continue buscando. Deus colocará, eu creio, ainda essa semana, uma oportunidade na sua vida, uma oportunidade para falar do amor dele para alguém. Esteja atento a essas oportunidades que Cristo coloca. Esteja atento às pessoas que Cristo coloca ao seu redor, as pessoas do seu trabalho e seus amigos. A qualquer momento que você perceber essa oportunidade, lembre-se dessa palavra: há uma sucessão. Jesus Cristo deixou sobre você essa responsabilidade de pregar o Evangelho, o reino de Deus. Terceira e última verdade que nós encontramos nesse texto é que Jesus Cristo, Ele voltará. Eu falei tudo isso, eu fiz todo esse rodeio para chegar nesse ponto e te dizer que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. E a sucessão, ela é importante, porque Jesus Cristo vai comparar a sua vinda como o dilúvio que acontece lá em Noé. Ele vai comparar a sua vinda justamente com esse texto do Velho Testamento, como nos dias de Noé. Se a gente analisar como eles estavam vivendo, Noé construindo aquela arca e o povo se dando em casamento, o povo não ouvia a palavra, não entendia. Quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca ficou pronta. Então há sobre você uma responsabilidade de concluir a missão que o Senhor colocou. Concluir aquilo que Cristo colocou na sua vida. Nós precisamos entender que sobre nós há uma responsabilidade, que Cristo virá quando nós cumprirmos a nossa missão. Jesus está voltando e essa é a nossa esperança. O que a Bíblia diz a respeito dos últimos eventos da história não é apenas uma reflexão para a gente ficar repetindo aqui em cima do púlpito, não. É uma verdade, é uma verdade, é uma realidade. Queira você ou não, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Essa esperança do crente acerca da volta de Cristo, ela é tão segura quanto qualquer coisa que você possua, quanto a certeza que você tem de que seu carro está ali no estacionamento do lado, de que você vai chegar na tua casa e a porta vai estar trancada. A volta de Jesus é tão segura quanto a isso, quanto o ar que você está respirando, quanto o sapato que está amarrado no seu pé. Mas entenda algo, pelo amor de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, diz que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Jesus Cristo vem e nós não sabemos o dia, a hora, o minuto, o segundo que Ele voltará. Por isso é importante nós mantermos a nossa vigilância, mantermos os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos. Tem uma passagem lá em Mateus 24, os discípulos perguntam, os fariseus perguntam para Jesus, eu quero ler esse texto bíblico com muita calma, com muito temor, é a palavra de Deus, eu não estou falando nenhuma bobeira aqui em cima, eu estou falando e lendo a palavra do Senhor. Diz assim, perguntaram para Jesus, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus respondeu, olha que Jesus responde, vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente, olha isso, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Eu me pego ontem, abrindo o site do G1, para pesquisar sobre uma notícia que eu havia visto, e eu não estava muito acreditando, o evangelista Reinaldo, de que a Rússia estava com bases militares em volta da Ucrânia, para atacar a Ucrânia. Rumor de guerra. Mais um rumor de guerra acontecendo. Cumprimento da palavra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação. Você já viu nação contra nação se levantando? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí o texto diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é perseverar até o fim deste culto, não é perseverar durante 2 horas de um culto, não é perseverar até sexta-feira, é perseverar até o fim. Você precisa perseverar, você precisa continuar lutando, você precisa não desistir. E aí, o texto continua dizendo, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É interessante esse texto, e eu já estou encerrando, porque a forma como Jesus Cristo vai retirar, o texto fala retirar as pessoas, elas estão no seu dia a dia comum, estão trabalhando, desapercebidas. O texto diz, 2 estarão no campo, fazendo o que no campo? Trabalhando. 2 estarão no campo, 2 estarão trabalhando no moinho. É num dia comum, quando você menos esperar, Jesus Cristo voltará, e eu quero junto com você, lá naquele céu de glória, morar. Se você quer morar no céu, se coloque de pé comigo. Oh Espírito Santo de Deus. Eu encerro essa reflexão com uma pergunta retórica, para que você responda para você mesmo. Como anda a sua vida? Como é que está a sua vida? Você está preparado para esse dia? Será que hoje, durante o dia, você se lembrou de que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar? Eu já disse isso e vou tornar a dizer, a volta de Cristo é uma realidade.
é uma realidade. Os sinais estão se cumprindo. Eu queria muito poder trazer uma palavra de que você fosse receber, de que Deus tem sobre a sua vida algo poderoso. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa tarde foi isso. Ele está voltando. Ele está voltando. E nessa noite eu não posso encerrar sem fazer um convite aqui. Você que me ouviu pregando, ouviu essa palavra e que ainda não entregou o seu caminho ao Senhor. Você quer ser salvo, quer morar no céu, entende que Jesus Cristo está voltando. Se você quiser aceitar a Jesus nessa noite, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Nós temos uma mão levantada ali. O senhor quer aceitar Jesus? O senhor pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Uma alma reconciliando, aceitando a Jesus Cristo de Nazaré. Onde está a segunda alma que quer aceitar Jesus Cristo? Onde está a segunda alma? Lá na galeria. Nós temos um jovem reconciliando com Jesus aqui. Onde estão os filhos pródigos que querem retornar para a casa do Pai? Está reconciliando também? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mais uma alma reconciliando com Jesus ali. Onde está a quarta alma? Levante a sua mão. Onde está? Onde está? Isso que está no seu coração queimando é o Espírito Santo te convencendo, não sou eu, é o Espírito Santo. Então não resista, aproveite essa oportunidade. Onde está a quarta alma que quer aceitar Jesus Cristo? Onde está? Lá na galeria, tem alguém, mais alguém para aceitar Jesus Cristo nessa noite? Há mais alguém? Está vindo mais alguém ali? Está aceitando a Jesus também? Mais uma alma para Jesus. São 4 almas para Jesus. Aleluia, aleluia. Algum jovem, um moço, uma moça, um irmão, uma irmã que queira aceitar Jesus, vem aqui à frente. Você está aceitando Jesus, moça? Está reconciliando com Cristo? Mais uma alma reconciliando com Jesus. Há mais alguém para Jesus? Eu preciso encerrar. Eu quero pedir para o pastor Márcio fazer essa oração. Há mais alguém para Jesus nesse momento? Jesus está aqui. Rabachure cantaraya namas. Arabaia shure cantarabassurehai. Feche os seus olhos nesse momento. O pastor Márcio vai estar orando. Estenda suas mãos por essas vidas que estão aqui à frente. Pastor Márcio.